vamos falar sobre o corpo como o espelho da alma, vamos entender como o nosso corpo reage às nossas emoções, os nossos pensamentos, e o mais importante e sagrado é também entender que o nosso corpo, ele é um oráculo, ele fala conosco e ele reage a todos os sentimentos e mágoas e dores que nós vamos guardando dentro de nós, tá? Então, como eu falei, o nosso corpo ele vai guardar segredos e esses segredos eles são da ancestralidade, são segredos da nossa infância que nós não lembramos, são os nossos próprios segredos que nós vamos vivenciando durante a vida, né? E cada sintoma, cada doença é uma mensagem do nosso corpo pedindo para ser ouvida. Nosso corpo fala com a gente o tempo inteiro. O importante é entender o que o nosso corpo quer dizer. Como eu estava falando aqui, o nosso corpo, ele é uma consciência viva, é o templo da nossa alma e ele é uma inteligência. É isso que nós precisamos entender. Então, nós vamos falar dos nossos 4 corpos de consciência. Nós temos 7, mas vamos nos basear aqui nos 4 corpos da consciência. Então, o primeiro corpo é o corpo físico, que é, digamos que, simplesmente uma marionete, um avatar dos outros corpos da consciência. O segundo corpo é o duplo etérico, que é um filtro que nós temos antes dos corpos de luz. Por quê? O duplo etérico ele vai colar os outros corpos, vai praticamente assim, vamos dizer, colar os outros corpos, conectar os outros corpos de luz no corpo físico. Então, pensa, o nosso corpo físico, o nosso avatar, uma marionete dos outros corpos. Depois nós temos o duplo etérico, que ele simplesmente é um filtro e também uma cola. E em seguida nós temos o nosso corpo mental e o nosso corpo emocional. Vamos parar aqui nos 4 corpos da consciência, tá? Toda dor, toda a doença, ela não começa no corpo físico, ela se manifesta primeiramente nos corpos mentais e sentimentais. Então, olha como é importante entender esse conhecimento. A partir daí, você começa a entender que para a doença se manifestar de fato no seu corpo físico, ela teve que iniciar nos pensamentos, que foram para os sentimentos, intensificando muito, e ainda essa energia ainda precisa passar pelo duplo etérico, que é um filtro poderoso, porque se nós não tivéssemos esse filtro tão poderoso, imagina, né, gente? Tudo que a gente pensa, tudo que a gente sente ia vazar para o nosso corpo. Mas o que acontece? Nós temos esse filtro, só que acontece que quando nós vamos saturando demais os outros corpos, chega uma hora que essa energia começa a se expandir para o corpo físico. Então, quando a doença chega no corpo físico, é porque nós estamos alimentando sentimentos, pensamentos de coisas que estão causando essa doença por muito tempo. Muito tempo. Então, por isso que nós conhecemos também os famosos milagres, porque os milagres é justamente quando nós começamos a entrar em harmonia com os nossos, com o nosso corpo, com as nossas células, para que a própria célula encontre força, energia para limpar aquela determinada energia. Então, pensa dessa forma. Como é profundo entender que tudo que a gente tem vem de algo que nós começamos a alimentar. Claro que nós entendemos que tem padrões kármicos também, crianças que nascem doentes. Nossa, gente, então como você me explica crianças que nascem com doenças? Sim, essas crianças, elas trazem essa energia, esses fragmentos de algo que vai causar doença aqui no corpo físico, porque ela já traz de vidas passadas. São coisas que elas não conseguiram limpar em outras vidas e que quando elas vêm para um novo corpo, vai se manifestar da mesma forma. Mas a maioria das doenças acontecem através dos nossos pensamentos e sentimentos, tá? Então, o nosso corpo, se você entender o nosso corpo como um oráculo, vocês começam a observar por que vocês estão tendo determinadas doenças e sintomas. Aqui nós vamos focar mais na questão das doenças do feminino, que estão ligados à energia masculina e feminina, aquilo que nós estamos fazendo com o nosso feminino. Mas se estudarmos ali a metafísica da saúde, a medicina chinesa, vamos entender profundamente que todas as doenças, elas têm um cunho emocional muito grande, tem algo que iniciou essa doença.
um sentimento, um trauma, uma dor que iniciou essa doença. Então, o corpo, ele sempre vai manifestar, e não como para te castigar, mas ele vai manifestando isso para mostrar que tem algo errado. Meninas, eu não estou compartilhando os slides, né? Agora que eu percebi, peraí que eu vou compartilhar com vocês. Vocês estão vendo os slides? Comentem aqui comigo, meninas, aqui do Zoom. Estão vendo slides? Sim, né? Beleza. Os slides fica bem mais fácil a aula, né? Então vamos lá. O corpo como espelho. Então o corpo físico, ele é o último, como eu falei, a de fato manifestar o que começou no campo emocional e energético. Por exemplo, eu até comentei isso na aula das minhas alunas, que eu estava com uma dor de garganta, estava passando um processo de dor de garganta absurdo. Absurdo no ponto de eu ter ficado 1 mês com dor de garganta. 1 mês. A dor de garganta não passava nada. Eu fazia tratamento, a dor não passava. Eu chupava pastilha, a dor não passava. E, gente, dor de garganta não é algo que se estende por 1 mês. O que acontece? Eu comecei a tentar analisar por que o meu corpo estava manifestando aquela dor. E eu tenho um livro da Cristina Cairo também, que é sobre o corpo fala, então eu sempre estou lendo ali os sintomas que eu tenho no meu corpo, eu busco entender por que eu estou causando aquele sintoma, então eu fui lá ver que era coisas que eu estava segurando, coisas que estavam me sufocando, que eu não estava colocando para fora. E de fato eu estava convivendo com uma pessoa naquela época por um tempo e eu estava silenciando demais a minha opinião. Toda hora eu ficava quieta, eu evitava falar das coisas para não magoar. Então eu estava ouvindo muita coisa que não estava me fazendo bem e eu estava engolindo. Pelo fato de eu estar engolindo coisas que estavam me fazendo mal, o meu corpo gerou uma dor tremenda na garganta. Quando isso melhorou? Quando eu sentei e conversei com essa pessoa e me afastei. Aí eu consegui, de fato, curar a minha garganta, incrivelmente, tá, gente? Eu me afastei da pessoa, eu conversei, falei que a gente precisava ficar um pouco tempo afastado, que não estava achando legal o tipo de, né, de conversa que nós estávamos tendo, muito pesada, muita reclamação, aquilo estava acabando comigo, e eu me afastei. E a dor de garganta passou. Então, só um exemplo para vocês entenderem que o corpo, quando ele manifesta uma dor, é para avisar que algo não está bem, que você está vivendo ali um desequilíbrio. Então é importante olhar, observar o que o corpo de fato está falando. O corpo como um espelho da alma. O corpo físico, né, como eu falei, é o último a manifestar algo que começou no campo emocional energético. Então, antes de adoecer, a mulher ela vai silenciar as emoções, vai engolir palavras, muitas vezes negar os seus desejos, viver papéis que não são seus. Vamos focar agora aqui nas doenças do feminino. Então, muita coisa essa mulher está engolindo. Muitas vezes para manter um relacionamento, para manter um casamento ou manter um trabalho. Porque qual é a diferença? Nós precisamos entender assim: se aquilo que você engoliu, vamos dizer assim, do seu chefe ou do seu marido, aquilo que você engoliu, ele falou coisas que eu não gostei, mas você tem que se perguntar, ok para você? Tá tudo bem? Para mim tá tudo bem, já nem lembro mais que ele falou aquilo. Entra por um ouvido, sai pelo outro e tá tudo bem. Nesse caso, você não vai gerar doença para o teu corpo. Agora, se você é aquela pessoa que ouviu aquilo, bateu no teu coração, você teve uma reação, uma emoção daquilo que você ouviu, te fez mal, aí, com certeza, nesse caso, aquilo que ele está te falando está te afetando e vai gerar doença. Porque não é sobre você ter escutado, é sobre o que você sente ao escutar, ao engolir aquilo. Então, muitas vezes nós trabalhamos com pessoas que a gente não tem muita afinidade. Tá tudo bem, você não se importa. A pessoa fala o que você quer, você não tá nem aí. Então, tá tudo bem, isso não vai te matar. Mas você tem que analisar se o que você está ouvindo, engolindo, mantendo um papel na tua vida,
está realmente te machucando, porque é a partir daí que você começa a desenvolver uma série de doenças. Então, cada célula do corpo guarda memórias. Memórias pessoais, memórias ancestrais, memórias coletivas. Existem estudos que falam que nós somos de 70 a 90% água, tá? Mas quando falamos de água, não é essa água potável que nós bebemos, não. É uma água que são produzidas nas nossas células, nos nossos órgãos, nós recebemos essa água que nosso corpo produz quando nós estamos tomando sol, quando nós estamos nos alimentando com alimentos vivos, como frutas, legumes. Por quê? A natureza, ela é automaticamente ela produz essa água. Se você pegar um coco, ele tem água. Se você pegar uma maçã, ele tem água. Ah, mas a maçã, ela não bebeu água. E mesmo assim, ela é uma fruta que tem água. Por quê? Porque ela produz automaticamente. Nós somos da mesma forma. Nós produzimos essa água especial que nasce das nossas células, nasce dos nossos órgãos. Porém, essa água, ela vira um campo de energia no teu corpo. Essa água que é o teu corpo de luz. Então, essa água vira um trânsito energético no teu corpo. E é através dessa água que nós vamos alimentando todo o nosso sistema emocional, nosso sistema físico. Então, a água, como um campo de energia, ela vai guardando memórias. Olha como isso é profundo. Como eu falei, muitas vezes essas memórias não são conscientes. São memórias dos nossos antepassados, são memórias de vidas passadas, são memórias da nossa infância que nós não conseguimos lembrar, porque está no nível do inconsciente. Então, quando o feminino, ele de fato está ferido, o corpo, ele vai começar a gritar. Então, através do útero, dos ovários e muitas vezes dos seios, do coração. Esses órgãos femininos, eles manifestam muito as doenças do nosso corpo, as doenças que estão ligadas ao masculino, ao pai, ao marido, como nós olhamos para o nosso corpo. Então é importante entender isso. A raiz emocional das doenças do feminino. Então aqui vocês podem abordar aqui os principais desequilíbrios que vocês vão observar que o feminino representa. Por exemplo, os cistos e os miomas, por exemplo, muitas mulheres, né? A gente vê que muitas mulheres hoje estão desenvolvendo cistos e miomas que vão representar o acúmulo de mágoas, dores e ressentimentos. Quando a pessoa está desenvolvendo mioma, é um momento para ela parar e pensar no que ela está acumulando, no que ela está guardando, quais são as dores e os ressentimentos que essa mulher não conseguiu libertar, especialmente na relação com o masculino. O masculino está ligado primeiramente ao pai, porque o pai é a primeira manifestação do masculino na vida de uma menina. Tudo inicia com base do nosso contato, do nosso relacionamento com o nosso pai. Mas esse masculino pode vir do parceiro, esse masculino pode vir do filho, esse masculino pode vir também da sociedade, do lugar que essa mulher morou, como ela foi tratada pelo masculino, pelos tios, pelos avós, por professores. Então, é um acúmulo de dor e mágoa em relação ao masculino. E também podem refletir projetos e sonhos não gestados, ideias que foram reprimidas. Muitas pessoas desenvolvem cistos e miomas porque elas desejam desenvolver algum projeto, realizar sonhos, só que essas mulheres, elas não conseguem fazer. Então, elas guardam dentro delas essa dor, essa mágoa de não conseguir manifestar, gestar aquele sonho, fazer com que aquele sonho dela cresça, uma ideia reprimida. Então, o próprio útero, que é o local o lugar de criação, o templo de criação e manifestação dessa mulher, começa a substituir o sonho, por exemplo, por miomas.
Então, esses miomas, eles são filhos energéticos que não nasceram. Olha, gente, como isso é sério. E o corpo, ele vai tentar nutrir esses sonhos que não foram gestados. Então, quando a gente fala em tratar uma mulher com mioma, que nem no caso aqui das alunas guardiãs, Cíntia, eu tenho uma cliente que tem mioma. Como eu faço? Qual erva eu vou usar na vaporização? Qual tratamento? Gente, eu sempre falo, como terapeutas do Sagrado Feminino, nós temos que olhar a mulher como um todo, entender o processo dessa mulher, quais são as dores dessa mulher, para entender o porquê ela desenvolveu o mioma. Então, assim, não há uma erva perfeita. Olha, usa essa erva para miomas. Não, usa essa erva para a questão emocional que essa mulher tem guardada dentro dela e que fez esse mioma aparecer. Faz sentido isso para vocês? Porque não é sobre a doença em si, é sobre aquilo que desenvolveu aquela doença. Vocês concordam, meninas? Porque, assim, seria muito fácil. Olha, usa a erva tal, faz uma vaporização uterina, faz um trabalho de 3 meses, faz uma, né? Não, peraí, vamos olhar a mulher como um todo? O que aconteceu na infância dessa mulher para ela realmente ter desenvolvido esse mioma? Então, é entender que o mioma, muitas vezes, ele vem também da relação com o masculino e sonhos reprimidos, tá? Agora, vamos entender sobre a endometriose. A endometriose, ela vai surgir de um excesso de alta exigência e falta de espaço interno para ser mulher. Gente, muitas mulheres que têm endometriose, elas têm uma energia masculina muito alta e elas assumem um papel na família com um peso muito grande de praticamente serem as salvadoras. Quem tem endometriose aqui pode comentar comigo se isso não é verdade. Elas carregam muito peso. Então, elas levam o peso de cuidar da família, trabalham muito, focam muito no trabalho, estão sempre muito estressadas. Então, muitas mulheres com endometriose carregam uma energia masculina exacerbada, vivendo em luta, competição e controle. E o útero, ele inflama porque está cansado de guerrilhar. Então, o que, que acontece? A endometriose, o endométrio, ele vai soltando todos os meses. Por quê? Porque é como se essa mulher estivesse rejeitando o seu próprio feminino. A mulher com endometriose, ela precisa se permitir descansar, sentir a vida novamente. Ela precisa se conectar mais com o feminino. Alguém tem endometriose aqui? Porque o que, que acontece? Essa mulher que eu conheço várias pessoas que têm endometriose e eu sempre converso muito com elas sobre resgatar o feminino, parar de querer resolver todos os problemas do mundo. Josi, não é assim? Comenta aí comigo. Quer resolver todos os problemas do mundo, tá sempre preocupada, tá sempre trabalhando, tá sempre em luta, em modo luta, ou seja, está tendo uma energia masculina em excesso total, e o feminino dela está totalmente reprimido. O feminino é se colocar no lugar de receber. Eu sempre falo que o masculino, ele doa, o feminino precisa estar no espaço de receber atenção, receber cuidado, receber ajuda, delegar, sair também dessa posição de eu preciso ser aceita, eu preciso ser a filha perfeita, eu preciso estar de acordo com o que os meus pais, os meus filhos acreditam que seja correto. Normalmente, pessoas que têm endometriose, elas não saem muito da caixinha. Elas querem ser vistas ali como a salvadora, a pessoa perfeita. E estar nesse lugar, gente, é extremamente pesado. É muito pesado. Então, quem tem endometriose precisa resgatar o feminino dentro dela, se conectar mais, ter tempo para ela, tempo de qualidade e delegar, aprender a entregar o que é de cada um, soltar pesos.
Porque enquanto não soltar pesos, vai continuar desenvolvendo essa série de doenças. Outra questão aqui é a infertilidade. A infertilidade ela pode simbolizar também o medo de criar, de trazer algo novo ao mundo, uma culpa ancestral, um relacionamento ali, uma culpa que pode estar relacionada com a maternidade. Muitas das mulheres que não conseguem engravidar, elas têm no inconsciente delas uma rejeição, um medo, como se a vida delas fosse mudar tão drasticamente que o próprio corpo delas vai impedir ali a fecundação, o desenvolvimento de uma vida. E muitas vezes, como eu falei aqui, essas dores nem são delas. Essas dores relacionadas à maternidade têm a ver com a ancestralidade. Então, como é importante entender a história das mulheres que vieram antes de nós. Como eu sempre falo, inclusive da nossa linhagem feminina. Como é importante entender. Então, se tem uma mulher ali com dificuldade de engravidar, é importante conversar com essa mulher. A história da família dela, das mulheres, muitas vezes muitos abortos na família, muito sentimento de culpa que essa mulher acaba tendo, que vai também refletir os bloqueios da energia de criar, gente, porque o nosso útero, ele cria, ele manifesta, ele gesta. Se uma mulher tem culpa, tem medo, muitas vezes medo da mudança, muitas vezes também o que acontece é algumas mulheres desejam engravidar, mas no íntimo delas o marido quer, a família quer, não de fato elas desejam. Então tudo isso precisa ser analisado, porque a infertilidade nem sempre é do corpo, às vezes é da alma. É da alma que perdeu a confiança, gente, que não floresce, que não acredita. Então, a infertilidade ela tem vários significados que são muito importantes que uma mulher analise de verdade. Eu quero gestar um filho? Eu quero fazer essa transição? Eu quero, de fato, me tornar mãe? Eu quero vivenciar essa maternidade de verdade? Porque o nosso corpo é extremamente inteligente. Muitas vezes o corpo está bloqueando essa mulher porque no íntimo ela não quer. Então, nem sempre está ligado a questões do corpo dela. Muitas vezes está ligado às emoções e coisas que estão no inconsciente dessa mulher. Agora vamos falar sobre as cólicas e a TPM. O que são essas cólicas e TPMs? Cólicas e TPM são emoções reprimidas, raivas contidas, dificuldade em aceitar o ciclo e também a natureza do feminino. Isso também eu já vivenciei na minha própria casa com a minha filha, porque a minha filha aos 12 anos ela menstruou e simplesmente ela rejeitou totalmente esse ciclo novo que ela estava iniciando, da alunação dela. A primeira alunação dela, ela chorou, ela não queria, ela não queria. É aquela sensação da menina que está se tornando mulher. Então, ela sentiu muito isso e ela chorou. Bom, a partir daí, até os 20 anos dela, foi um sofrimento, um sofrimento. Ela chegou a desmaiar de tanta cólica e dor. E eu sempre conversando com ela, para ela aceitar essa transição linda que ela estava vivendo, que era um ciclo novo, né, um renascimento para ela, a alunação dela, mas ela nunca quis ouvir. Até um dia que ela acabou desmaiando na faculdade de tanta cólica, e fomos ao ginecologista e a ginecologista passou anticoncepcional para ela, para regular ali o ciclo dela e diminuir a cólica. E daí nós conversamos. Aí eu falei: você vai tomar anticoncepcional sem necessidade? Ela não queria tomar anticoncepcional. Eu falei: então agora você vai ter que trabalhar o seu útero. Então eu comecei a explicar para ela começar a nutrir o útero dela de amor, de respeito. Então ela ia tomar banho, ela colocava a mão no útero, ela falava com o útero. Teve um momento que ela estava com cólica, eu sentei do lado dela e falei: coloca a mão no seu útero agora. Começa a dar amor para o seu útero. E ela melhorou. Ela não precisou tomar remédios, ela não precisou fazer nada. Ela simplesmente conseguiu controlar a cólica, a dor, quando ela aceitou a alunação dela. Então, o corpo ele tenta liberar o que foi acumulado,
físico-emocionalmente. Quando nós estamos lunando, o nosso sangue ele é muito sagrado, porque ao expelir o sangue, nós estamos também expelindo muitas dores que nós guardamos durante aquele mês. Como nós somos água, emoção, o que acontece? Nós mulheres, nós vamos guardando muitos sentimentos dentro de nós, muita coisa precisa ser limpa. E ao liberar o nosso sangue, junto com o sangue que também contém essa água tão sagrada, vai saindo essas memórias de dor, de sofrimento que nós estamos guardando durante o mês. Imagina o corpo querendo liberar todas essas dores e a pessoa brigando porque não quer menstruar. Então, por isso vem a rejeição, aí traz a cólica, traz as dores. A cólica é um grito do útero dizendo: me escuta, eu existo. Aqui, eu não sei se vocês têm, alguém aqui sente cólicas menstruais. Quando nós começamos a aceitar o nosso ciclo menstrual, a aceitar o nosso sangue, o nosso corpo, respeitar o corpo, ele vai se alinhando novamente. Entende? Então é importante quem tem filha ou mulheres ao redor que sofrem muito de cólica, para estar orientando essa mulher. A, primeiro, permitir que o sangue dela saia, limpe todo aquele acúmulo daquele mês inteiro, porque todos os meses nós passamos por um processo de morte e renascimento, todos os meses. É o ciclo da mulher. E honrar esse processo é muito sagrado, porque quando trazemos peso, construímos o quê? Sentimentos, e os sentimentos e os pensamentos geram as dores, as doenças do nosso corpo. Então, quando nós mudamos a nossa consciência, partindo ali de uma mudança de pensamento sobre algo, nós vamos mudando a estrutura das nossas células. Olha como isso é sagrado. Minha filha saiu de uma pessoa que tinha cólica de desmaiar para ter uma cólica de vez em quando, normal, que um dipirona resolve. Olha a mudança que trouxe o corpo dela a partir da mudança de pensamento e também a aceitação. Mas a gente sabe que o feminino ele passou realmente por um longo processo histórico de rejeição pelo nosso ciclo, uma rejeição que veio cultural mesmo, social, onde o ciclo da mulher era visto como algo impuro, no início até dos tempos eram visto como contagiosos, que passava doença no sangue da mulher. A humanidade em si, os homens não entendiam como uma mulher sangrava e não morria. Então, o sangue, ele criou verdadeiramente ali uma informação no inconsciente da mulher de que seja algo negativo, seja algo sujo, seja algo ruim. Então, muitas mulheres rejeitam os ciclos dela. E por isso desenvolvem sérios problemas no útero. Então, vamos entender agora sobre a ligação com o masculino interno. Nós já sabemos, aqui todo mundo sabe, eu tenho certeza que nós temos ali a energia masculina e feminina que coexistem dentro de qualquer seres humanos, certo? Então nós vamos falar aqui do nosso masculino interno, porque toda mulher carrega dentro de si um masculino interno. Toda mulher tem a energia ali da ação, da direção, da proteção, porque o masculino ele traz a energia masculina, ela traz a ação, a proteção, ela traz a direção, o foco. Então, quando nós estamos tendo foco em algo, quando nós estamos nos protegendo, tendo direção de algo, é a nossa energia masculina que está se manifestando e que é muito sagrada e necessária. Então, quando esse masculino está em desequilíbrio, ali acontece um grande problema. Porque aí o corpo, ele começa a reagir ao desequilíbrio. E a maioria das doenças do útero estão ligadas a esse masculino. E não é só no útero, gente, também no seio, nas mamas. Então, quando o corpo ele se cura quando? O feminino é ouvido e respeitado, aqui nos slides, tá? O corpo se cura quando o feminino é ouvido e respeitado, o masculino volta a ser protetor e não opressor. Ou seja, o nosso masculino é o nosso próprio opressor. É aquele que vai exigir
que a gente trabalhe muito, que a gente foque só em bens materiais, que a gente foque só na razão, querendo proteger o mundo todo. Esse é o masculino em desequilíbrio, porque a razão está ligada ao masculino, ao sentir, o sentir, a intuição está ligada ao feminino. E a mulher vive em equilíbrio entre a ação e a rendição, a força e entrega e a razão e a intuição. Tudo é importante. É importante que nós estejamos também, em alguns momentos, na razão. É extremamente importante. Mas o quanto nós também esquecemos do nosso sentir. O masculino, ele se desequilibra quando há muita crítica dentro de si mesma, há muito controle, muita poda. Você não consegue ser natural, você está se podando o tempo inteiro, você se controla o tempo inteiro. Esse masculino, ele desequilibra também quando está ausente, quando aquela mulher tem falta de direção, falta de segurança, falta de foco. Quando ele está ausente, a mulher também sente, porque é aquela mulher que não consegue ter atitude. As dores do feminino, ela vai surgir quando o masculino interno não está protegendo o feminino. Olha que incrível isso, gente. Quando que o masculino interno não protege o feminino? Quando essa mulher permite abusos, invasões, quando essa mulher se coloca em relações tóxicas, em relacionamentos indignos, em trabalhos indignos, quando ela não se protege. Então, quando essa mulher está se permitindo essa invasão, esses abusos, o masculino dela está em desequilíbrio, porque o masculino não protege. Ou quando ela está muito dominante, muito calada, sem sentir, não tem sensibilidade, não tem intuição, é porque esse masculino também está tomando conta dela. Olha como é sério isso, gente. Aqui eu vou trazer um convite para vocês refletirem. Refletirem. Vou pedir para vocês analisarem aqui. Eu quero que vocês se perguntem agora, se olhem, tenham coragem de se olhar, porque assim, o caminho da autocura é um caminho para dentro. A mulher é para dentro. O órgão genital da mulher é para dentro. Tudo da mulher está dentro. Os sentimentos, tudo que é ligado ao feminino está dentro. O homem é tudo para fora. É o racional, é a luta, é a direção, é o atacar. A mulher é tudo para dentro. É a sensação que a mulher vibra dentro dela. É a intuição, a espiritualidade muito forte que está ligada à energia feminina, o sentir, a sabedoria. Então, o convite aqui para vocês vou pedir para vocês olharem para dentro agora. Eu quero que vocês façam algumas perguntas para vocês mesmas. Por exemplo, se pergunte: como está o meu masculino interior? Como está o meu masculino interior? Se pergunte. Esse masculino, ele está em equilíbrio? Ele protege? Ele traz foco? Ele traz equilíbrio? Esse masculino acolhe? Ou esse masculino está exigindo demais de vocês? Analisem. Esse masculino está acolhendo vocês? Esse masculino interno está protegendo vocês? Ou esse masculino interno está exigindo demais de vocês? Esse masculino está apoiando vocês? Ou esse masculino dentro de vocês está controlando vocês? Essas perguntas simples trazem muita consciência,
Conseguem, a partir daí, avaliar o processo de cura? Ele vai começar quando a mulher acolhe as suas sombras com amor, quando ela entende que não há culpa, apenas aprendizado, porque a mulher, ela segura muitas emoções. É muito importante entender isso. A cura acontece quando a mulher volta a habitar o próprio corpo com amor. Quando a mulher volta a habitar o corpo dela, tomar posse do corpo dela, direcionar através da consciência dela qual o momento o masculino interior precisa aparecer, qual é o momento que o feminino precisa reinar na vida dela. E a partir daí, ela começa a ter um equilíbrio. O processo da autocura é se analisar, é se conhecer, é a base do sagrado feminino. O sagrado feminino, ele ensina a mulher a encontrar o caminho da autocura dentro dela. As terapeutas guardiãs, elas fazem isso, elas encontram o caminho da autocura através de todo o conteúdo da formação, todos os estudos que elas têm lá dentro, elas encontram esse caminho da autocura e depois elas vão servir de guias para outras mulheres também encontrarem o caminho da autocura. Porque, de fato, ninguém cura ninguém, né? E o sagrado feminino, ele é um convite muito sagrado a todas as mulheres, é um convite para que essas mulheres encontrem, de fato, o caminho da autocura. Mas é lembrar que toda doença tem um cunho emocional, não começa diretamente no corpo, ela vem para o corpo e as pessoas que engordam muito, também falando aqui sobre obesidade, elas também estão buscando uma fuga. Então, pessoas que encontram a fuga em drogas, cigarros, comida também, depressão. Então, tudo, gente, vem do emocional. Não adianta ignorar. Meninas, eu quero fazer aqui, claro, como sempre, uma vivência com vocês. O que vocês acham da gente fazer uma vivência rapidinha aqui, uma prática guiada, o útero como um portal de cura? Bom, antes de fazer essa vivência, eu quero deixar muito claro aqui que não há certo e errado, é a minha opinião sobre tudo aquilo que eu estudo, é aquilo que eu acredito e também vindo do meu sentir, da minha intuição. Baseado em tudo isso que eu trouxe para vocês, falar para vocês entenderem, começarem a olhar o corpo de vocês, analisar o que o corpo está falando, entender que o corpo é um oráculo, que ele fala com vocês o tempo inteiro, observar o que te faz mal nas próprias relações, porque o que mais nos adoece são as relações. Tem pessoas que entram na vida da gente, que nos ensinam com amor, outras pela dor, mas as que ensinaram pela dor, ok, aprenda e liberta, não mantenha na vida de vocês, porque nós não nos curamos aonde adoecemos, e se nós temos relações que estão nos machucando, nos trazendo dor, nós vamos continuar adoecendo. Então é importante também ter coragem de abrir mão de situações e pessoas que não estão fazendo bem para nós, ok? Porque as relações, dentro das relações está nosso maior aprendizado. Não tem como. Nós precisamos nos relacionar, mas nada é obrigado. Nós não somos obrigados a viver com pessoas que estão nos machucando, inclusive família, tá, gente? Inclusive família. Nós viemos num grupo familiar por resgates espirituais para a evolução de todo o grupo familiar, de todo o sistema familiar. Porém, se a evolução não está acontecendo através do livre-arbítrio ali dos familiares, por exemplo, eu quero melhorar, eu quero me curar da minha família, mas a minha irmã, por exemplo, não quer, ela quer continuar brigando, ela quer continuar fazendo coisas contra aquilo que eu acredito. Esse é o momento de entendermos que nós não vamos nos curar naquele ambiente, porque não depende só de nós. Então, na família também precisamos ter esse olhar mais sincero sobre as pessoas que estão ao nosso redor. Família, amigos, seja o que for.
É importante vocês entenderem que os lugares que vocês frequentam, as pessoas que convivem com vocês também podem estar adoecendo vocês. Porque se as doenças vêm também daquilo que nós estamos vivendo, de dores, mágoas, traumas que nós estamos guardando, são traumas vividos, situações que vivemos. E ainda mais quando falamos ali das doenças do feminino. Tá? Então, aqui eu deixo isso para vocês analisarem agora, para vocês pensarem sobre as pessoas que estão ao redor de vocês. Eu sempre falo das 5 pessoas que mais convivemos, aquelas pessoas que compartilhamos as nossas dores, os nossos sonhos, aquelas pessoas que desabafamos. Analisem quem são as 5 pessoas que estão mais próximas de vocês. Nós precisamos ter pessoas do nosso lado que nos inspirem, que nos incentivem, que nos impulsiona, que reconhece o nosso valor, e pessoas de sucesso, pessoas que têm coisas boas para oferecer. Nós temos neurônios espelhos dentro do nosso cérebro e nós espelhamos o tempo inteiro a vida das pessoas. Assim, espelhamos a infância inteira a vida dos nossos pais e parentes. E continuamos fazendo isso na nossa fase adulta, nós continuamos espelhando as pessoas. Então, se você tem um núcleo ali de pessoas, as 5 pessoas que convivem com você, pessoas que não pensam em prosperidade, pessoas que não pensam em se curar, pessoas que não pensam em vibrar numa energia positiva, pessoas que têm relacionamentos ruins, pessoas que não têm relacionamento bom com dinheiro, o que vocês estão espelhando? A mente de vocês vai captar essas pessoas ao redor e vai ressignificar ali a vida de vocês como aquilo seja realmente algo normal para você vivenciar. E fica repetindo isso na vida de vocês. Então, a vida de vocês não mudam porque os seus neurônios espelhos só vê pessoas vibrando em coisas que talvez vocês não queiram para vocês. Então, talvez seja um momento de vocês pensarem também o que vocês compartilham, com quem vocês compartilham e se de fato essas pessoas estão ajudando vocês a crescer. Ah, Cíntia, então quer dizer que aquela minha amiga que tem um relacionamento péssimo, que reclama do marido o tempo inteiro, que não pensa em crescimento espiritual, em melhorar a energia, né, que vive reclamando do trabalho, que não prospera, mas que eu amo, que é minha amiga desde a infância, eu tenho que me afastar dela? Sim, sim, você tem que se afastar, sabe? Porque são escolhas que levam a determinados caminhos através do livre-arbítrio. Essa pessoa, ela pode ser querida, amada, o que for, só que ela não está buscando coisa boa na vida dela, ela não está buscando crescimento. E se você está ouvindo isso agora, é porque talvez você esteja no momento de buscar o que ela não quer. E se ela não quer buscar tudo isso, ok, nós vamos respeitar o processo dessa pessoa e libertar, porque se você não tiver coragem de soltar essas pessoas da sua teia emocional, você não muda a sua realidade, porque o seu neurônio espelho está copiando tudo que você está vivenciando através dessas pessoas. Você não precisa se afastar totalmente, você se afasta e vê uma vez ou outra. Eu tive que sair, eu tive que me afastar de muitas pessoas ao longo da minha vida. Por quê? Porque são pessoas amáveis, mas que não estavam contribuindo. Então, cada um escolhe, né? Uns querem conviver com galinhas, outros querem conviver com águias. Pensem sobre isso. Meninas, vamos voltar aqui na prática guiada. Vocês topam fazer? Coloca aqui no chat para mim quem topa fazer. Vamos fazer uma prática guiada de conexão com o útero sagrado. Oba, vamos fazer. A cada conexão que você tem com o seu corpo, você está alimentando as suas células. As suas células são comunidades vivas, consciência. Não imagine que a célula ela representa só algo que está dentro do seu corpo. É você. As suas células são reflexos do que você é. Então aprenda a dar amor para o teu corpo, a nutrir o teu corpo com amor, inclusive o útero. Por que útero? Porque nós estamos falando aqui da doença do feminino, mas você pode tocar o seu coração, você pode tocar qualquer parte do seu corpo e emanar luz para aquela região que você está sentindo uma dor. Tá? Então lembre que a autocura é um processo de olhar para dentro, de reconhecer que o teu corpo é uma consciência viva. Meninas, vamos fazer agora. Eu vou pedir para vocês colocarem as mãos sobre o ventre
fechar os olhos. Coloque as mãos sobre o ventre, feche os olhos, respira profundamente. Mais uma respiração profunda. E visualize uma luz cor-de-rosa expandindo no seu útero. Imagine essa luz cor-de-rosa se expandindo dentro do seu sagrado templo de poder, de criação, o seu útero, o portal da vida. Você tem um portal dentro de você. Respira e se conecte ao seu útero. Agora eu quero que você sinta amor, muito amor pelo seu corpo, muito amor pelo seu útero. Deixe o amor transbordar por todo o seu corpo. E a cada respiração, mais daquela luz rosa vai invadindo todo o seu corpo, expandindo do teu útero e invadindo todo o seu corpo. Vai respirando e sentindo essa energia do amor percorrer por todas as células sagradas do teu corpo. E agora eu quero que vocês, nessa energia de amor, eu quero que vocês repitam comigo: eu libero as dores do meu corpo. Eu acolho minha energia feminina com amor. Eu permito que o meu corpo se cure em paz. E agora se pergunte para o teu corpo: corpo, o que você quer me dizer agora? Se pergunte para esse oráculo vivo, consciente: corpo, meu corpo sagrado, o que você quer me dizer agora? O que eu preciso liberar para florescer novamente? O que eu preciso liberar para florescer novamente? Ouça o seu corpo, pode ser uma imagem, pode ser um sentimento, pode ser que venha uma palavra. Permita que o seu corpo fale com você. Toda dor traz um convite. O corpo, ele não te castiga, ele te mostra, ele te ensina. E agora, converse com o teu corpo, fale o quanto ele é importante, converse com as suas células, com o seu útero sagrado. Fale: eu te amo, meu útero sagrado, eu te amo. Todas as minhas células sagradas, meu corpo abençoado, eu te amo, eu te honro e eu te respeito. E aos poucos, vai voltando. Estou aqui agora, sentindo essa energia de paz, de amor,
de proteção, de equilíbrio. E pode abrir os olhos. Eu quero que vocês coloquem aqui no chat se vocês conseguiram fazer o exercício, se vocês conseguiram de fato sentir amor pelo corpo de vocês, respeito, perceber o quanto é sagrado cada célula do corpo de vocês. Vocês conseguiram? Coloca aqui no chat. Sim, a Paula falou, muitos arrepios, energia intensa. Mais alguém conseguiu fazer? Meninas, a cura está dentro de nós. Na meditação, no silêncio, na respiração, na conexão com outras mulheres, que foi o que fizemos agora. Nós criamos uma egrégora aqui, todas que participaram, todas que fizeram essa cura do útero agora, se conectaram em pensamento. E quando nós estamos em grupos, nós intensificamos a nossa cura. Por isso que eu amo fazer as lives e também essas práticas no final. Uma sensação de paz, sim, gratidão. Meninas, o quanto isso é importante entender, participar dessas lives no ao vivo, porque nós sentimos a energia uma das outras, nós criamos um campo de frequência, um campo de consciência de cura. Todas aqui presentes comigo estão conectadas à cura, ao entendimento, ao processo, à jornada de autocura. Isso fortalece o nosso trabalho. Nosso trabalho que eu falo, nosso trabalho interno de autocura. Toda vez que nós vamos nos reunir, nós vamos nos conectando a essa força de cura que habita dentro de cada mulher. Então isso é muito sagrado. E esses exercícios que eu trago é para que vocês possam também fazer, gente, na casa de vocês, na hora que vocês estiverem deitada, coloque a mão no útero, na hora que vocês forem tomar banho, na hora que vocês estiverem lunando, que o sangue estiver descendo, honre o sangue de vocês como sagrado, porque ele alimenta a vida. Então ele é muito sagrado. Meninas, eu vou deixar uma palavra aqui para vocês acessarem o material complementar para vocês continuarem esse trabalho, tá? Que eu vou colocar lá no grupo. Eu vou colocar aqui no chat, tá? Cura do feminino. A senha para acessar esse material que vai estar no grupo das lives é Cura do Feminino com C maiúsculo, tá bom? Aqui a Josi fala, me trouxe muita consciência sobre as dores que ando tendo. Isso, mana, é isso. Sagrado Feminino quer despertar mulheres, quer que vocês enxerguem o que está acontecendo com o corpo de vocês, tá? Então, eu vou colocar o material lá para vocês. Meninas que estão aqui comigo no YouTube, aqui na descrição tem um acesso também ao grupo das lives, que vocês podem entrar para receber também os materiais complementares das aulas. Vi quanto está preso e fiquei emocionada. Paula, vi quanto está preso e fiquei emocionada. Paula, eu não entendi. Vi quanto está preso. O choro. Meninas, tem um momento para vocês chorarem, tem um momento para vocês limparem. Tá vendo? Desde menina. Gratidão, mana, Janaína, que saudades que eu tô de você, viu, minha deusa? Muitas saudades. Muito feliz de ter você aqui comigo hoje, feliz de ter todas vocês. Esse choro da sua infância, desde menina que você guarda, o que acontece é que você tem dificuldade para expressar esse choro, né, mana? Porque talvez foi silenciada na infância, aprendeu que não poderia chorar. Só que o choro, ele limpa a alma. O choro é a dor da alma que está se purificando, precisa. Tem o seu momento, se coloca no direito de chorar e limpar o teu corpo, que eu tenho certeza que vai trazer um alívio muito grande para vocês. Combinado, meninas? Nos vemos na próxima live e acessem o material lá no grupo, tá bom? Gratidão a todas. Bom final de semana, deusas queridas. Gratidão.